Olá pessoal, tudo bem? Professor Funfas de volta aqui trabalhando a termoquímica, facilitando a sua vida, te mostrando um caminho mais simples para você conseguir resolver essa questão no seu concurso, na sua prova, no seu vestibular. E hoje nós vamos ver o segundo método para calcular a variação da entalpia para determinar se o processo é endotérmico, ΔH positivo, ou exotérmico, ΔH negativo. O método não é você que escolhe, o exercício vai determinar pelas informações que estarão lá. Já vimos uma aula passada, lembra? Vem aqui, ó. Nós estávamos vendo o cálculo do ΔH, a variação da entalpia, e levando em consideração o significado de variação, pegando o que está no final menos o que está no começo. Você usa isso quando você tem energias de formação. O segundo processo é chamado de lei de Hess. É uma metodologia de cálculo de ΔH. Tá? Independente das reações que estejam para você ali sendo representadas, fornecidas no exercício, você vai usar esse processo lei de Hess quando você tiver entalpias de reação. Você vai ter algumas reações químicas sendo representadas e em cima dessas reações vocês vão ter que determinar o ΔH. É muito fácil, é muito simples. Quimicamente, você não precisa de muita coisa para resolver essa questão. É só ter um pouquinho de lógica. Você vai ver. Mas no que se baseia o cálculo da lei de Hess? Hess ele levou em consideração transformações que ocorrem entre as substâncias e percebeu o seguinte. Vem aqui comigo. Independente do caminho tomado, a reação terá o mesmo ΔH. Então, se você sabe, por exemplo, quanto que vale a entalpia da transformação do H2 e o O2 em água líquida, e você sabe quanto que vale a variação da energia entre o H2 e o O2 formando água gasosa, você consegue estimar qual é o valor entre a água gasosa virando água líquida. Esse esquema de reações químicas que serão utilizados para determinar o ΔH. Essa daí é mais ou menos a ideia que Hess teve. A metodologia ela é muito mais simples. Tá? Vocês vão ver que nas resoluções dessas questões, você basicamente não vai precisar de química. Você só vai precisar de ter um pouquinho de raciocínio lógico e observar as relações entre as substâncias que estão nas equações. Ok? Vamos ver um exemplo? Então, independente do caminho tomado, a reação terá o mesmo ΔH. Se eu quiser saber o ΔH dessa reação química, e tendo como referência outras reações, eu consigo determinar qual é o ΔH da primeira. Objetivo: a primeira equação é chamada de equação problema. Essa equação problema ela deve estar sempre balanceada. A partir dessa equação, você vai procurar as substâncias que fazem parte dela nas equações de referência. É só procurar, ver se está do mesmo lado, na mesma posição e na mesma quantidade. Por exemplo, onde nós temos carbono-grafite? Carbono-grafite nós temos na primeira equação. Onde nós temos H2? H2 nós temos na segunda. Onde nós temos CH4? CH4 nós temos na terceira. Achou as substâncias? Confira se ela está no mesmo lado e na mesma quantidade. Por exemplo, carbono-grafite, na equação problema, reagente. Na equação de referência, reagente. Quantos carbonos grafites na equação problema? 1. E na equação de referência? 1 também. Então, tanto a posição quanto a quantidade estão corretas. O que você vai precisar olhar agora? Se as substâncias que estão sobrando ali, se elas estão de lados opostos. Porque os compostos que estão de lados opostos, as mesmas substâncias de lados opostos, você vai cortar. O O2, por exemplo, você corta com os dois O2. O gás carbônico, você corta com gás carbônico. Você tem duas águas reagentes, você tem duas águas produto. Pode cortar as duas águas. Verificando assim que sobraram somente esses compostos, as substâncias que fazem parte da equação problema. Quando você chega ao final, depois de cortar as substâncias e você obtém a mesma reação, é só somar os valores do ΔH que você tem o ΔH da reação. Então a lei de Hess leva em consideração equações de referência, uma equação problema e você vai ter que comparar, procurar as substâncias se estão do mesmo lado, se estão nas mesmas quantidades. Chegou nas mesmas posições e nas mesmas quantidades, só somar o ΔH. Nesse caso não tivemos que mexer em nada, mas se de repente você tiver que mexer numa reação, por exemplo, aí nós temos a equação de combustão do propano e essa reação não está balanceada. Primeira coisa, balanceia a reação.
Em comparação com as equações de referência, você vai determinar se as substâncias ali estão no mesmo lugar, na mesma posição e na mesma quantidade. Então, a equação química balanceada, vamos procurar essas substâncias nas equações de referência. Em qual equação nós temos C3H8? Na primeira, está aqui. Onde nós temos oxigênio? Oxigênio nós temos na segunda e na terceira. Olha aqui, ó, presta atenção em mim. Quando as substâncias se repetirem em mais de uma equação, você não se preocupe com ela, tá? Você deixa ela quieta que ela vai se acertar sozinha no final do exercício. Então o oxigênio que apareceu em duas, você não vai mexer. Pula para a próxima. Quer ver qual é a próxima? Gás carbônico. Onde que nós temos gás carbônico? Aqui. E água? Na última. Se você comparar o C3H8, ele está na mesma posição e ele está na mesma quantidade. Então, com essa equação, você não vai fazer nada. Deixa ela quieta, não mexe com ela, ok? Pensando no CO2, nós temos CO2 do lado dos produtos, nas duas equações, só que na equação problema nós temos 3 CO2. Na do meio, na equação número 2, nós temos somente 1. Para deixar igual, multiplica a equação por 3. Se você considerar a água, nós temos 4 águas produto e na de referência 2 águas produto. Para deixar igual, vamos multiplicar por 2. Ok? Tudo o que foi feito com as reações deve ser feito com ΔH. A primeira, nós fizemos nada, só copiamos. A segunda, multiplicamos por 3 e a terceira, nós multiplicamos por 2. Dessa forma, cortando as substâncias que se repetem, carbono, carbono, 4H2, 4H2. O que sobra? C3H8, 5O2, 3CO2 e 4 águas. Tá vendo? O oxigênio ele se acertou sozinho, deixa ele quieto. E tendo essa equação igual à equação problema, só somar os deltas Hs e você tem o resultado da entalpia dessa reação. Ok? Nesse processo, você vai ter a equação problema e todas as equações de referência. E é só ver se as substâncias estão do mesmo lado e se elas estão na mesma quantidade. Mais um exemplo. Está aqui a equação química, a nossa equação problema. Para calcular o ΔH dessa equação, nós temos equações de referência. Toda a equação química deve estar balanceada. Balanceia a equação e procura substâncias que fazem parte dessa equação nas equações de referência. Achando esses compostos ali, nós vamos saber o que fazer. C12H22O11, em qual equação nós temos? Nós temos ela na equação número 1. H2O, também. E o carbono na 2. Tendo aí todas as substâncias, é só ver se estão do mesmo lado e na mesma quantidade. C12H22O11, conhecido como sacarose. Está do mesmo lado, está na mesma quantidade. Então, com essa equação, nós não vamos fazer nada. Mantém ela igual. Se você olhar o carbono, nós temos 12 carbonos e na equação de referência nós só temos 1. Então, nós temos que multiplicar por 12. Mas, além disso, os 12 carbonos na equação problema, produto. E na equação de referência, reagente. Além de multiplicar por 12, nós vamos inverter essa reação e ela vai ficar assim. Tudo o que é feito com as reações deve ser feito com o ΔH. Cortando aquelas substâncias que se repetem, os 12 oxigênio, os 12 CO2, somando as equações, se o que sobrou é exatamente o que nós temos na equação de referência, na equação problema, é só somar os deltas Hs e você vai ter a entalpia dessa reação. Ok? Então, equação problema, você vai procurar as substâncias da equação problema sempre balanceada nas equações de referência e ver suas posições e quantidades. Ok? Isso daí é um processo que não é você que escolhe, o exercício que vai determinar. E você vai usar esse processo sempre que ele te fornecer equações químicas. Tudo bem? Gente, esse daí foi o segundo método usado para calcular ΔH, certo? Nós vamos ver o terceiro na nossa próxima aula e você vai ver que o objetivo é sempre o mesmo, saber se o processo é endotérmico ou exotérmico por causa do ΔH da reação. Ok? Encontro vocês na próxima aula. Bons estudos, um grande abraço.